Boa tarde, irmãos. Paz do Senhor a todos. Hoje vamos falar sobre Gênesis capítulo 3, a queda do homem. Acredito que vocês conheçam essa história tão bem quanto eu. A Bíblia relata que Deus havia permitido que o homem e a mulher provassem de todos os frutos que havia no jardim do Éden, menos o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a serpente persuadiu a mulher que comeu do fruto e deu também a seu marido. Depois eles perceberam que estavam nus e se esconderam da presença de Deus. Então, irmãos, analisando essa história, vamos por parte. Primeiro, falando sobre o pecado em si que eles cometeram. Muitos sempre disseram que o pecado foi a desobediência. Porém, irmãos, muito antes dessa, a desobediência foi a consumação do pecado deles. Mas o pecado começou no sentimento no coração de Eva, de querer ser como Deus. A ganância, a ambição de querer conhecer além daquilo que ela conhecia, de querer ser mais do que Deus lhe tinha feito até o momento. Ela ambicionou mais do que ela poderia. Então, irmãos, aqui nós temos o primeiro aprendizado, que nós devemos ter cuidado com nossas emoções, com nossos desejos, nossa ganância, nossas ambições. Muito cuidado, porque às vezes a nossa ganância nos leva à destruição, nos leva à ruína. E a vida de Eva com certeza mudou para pior depois dessa atitude impensada, depois desse ato de desobediência que começou com um simples flerte com aquilo que Deus tinha proibido de fazer. Porque a serpente lhe propôs que ela fizesse algo que ela sabia que não podia fazer. E muitas das vezes nós caímos em pecado porque nós ficamos ali flertando, dando assunto àquilo que nós sabemos que não devemos nem sequer cogitar. Ela sabia da ordem de Deus, e quando ela ouviu a serpente dizendo que ela deveria comer do fruto, ela deveria imediatamente negar, se afastar daquilo. Mas ela ficou conversando, dando assunto, rendendo aquilo dali. E essa é a cilada que o inimigo arma para a gente, muitas das vezes. E às vezes não chega de uma forma tão insistente, tão incisiva, mas ele vem oferecendo como algo bom, algo tentador. A gente sabe que não podemos ceder, nós sabemos que não podemos ceder, mas mesmo assim a gente fica ali alimentando aquele assunto até o ponto que nós caímos e depois nos arrependemos. E aí procuramos uma desculpa, como Eva deu uma desculpa, disse que foi a serpente quem enganou. De certa forma, a serpente não enganou. A serpente disse que se ela comesse, ela seria conhecedora do bem e do mal. E ela de fato se tornou conhecedora do bem e do mal. Porém, a serpente omitiu a desgraça que isso ia causar na vida de Eva. Então, irmãos, cuidado. Ao perceber que está sendo tentado, fuja, como José fugiu da mulher de Potifar. Seja forte e fuja, e não dê ouvido àquilo que você sabe que quer te derrubar. Não fique flertando com a queda, não fique brincando com o diabo. Fuja imediatamente, repreenda. A Bíblia diz, resisti ao diabo pela fé e ele fugirá de vós. Depois desse, outra coisa interessante que nós observamos foi a questão da mulher em si. Por que a serpente? Muita gente pergunta por que a serpente escolheu tentar a mulher e não Adão. Se você for observar, todo motim, todo ato de rebeldia, sempre ele começa no entorno do líder. Sempre que alguém quer derrubar um líder, é assim nos golpes de Estado, em tudo. Sempre as pessoas armam as pessoas que estão em volta, conspiram, vão persuadindo o entorno do líder, e o líder sempre é o último a saber. Eva, por não ter recebido diretamente a responsabilidade que Adão recebeu, ela não era a pessoa diretamente responsável, mas sim Adão. Então a serpente persuadiu Eva, porque ela era o alvo mais fraco, não por ser mulher, mas por ter talvez se considerar menos responsável, por não se considerar uma liderança, como de fato não era. A liderança ali cabia a Adão. Além disso, também podemos ver que Eva foi criada depois. Adão, por ter sido criado primeiro, provavelmente, nós não sabemos quanto tempo ele foi criado primeiro, mas é provável que ele tinha mais intimidade com Deus, que ele tinha um conhecimento maior do que Eva tinha. E o diabo ele se vale muitas das vezes da nossa falta de conhecimento, da nossa falta de intimidade com Deus, para tentar nos sabotar, para tentar nos pregar peças. Então, irmãos, busque mais intimidade, busque mais conhecimento, busque estar mais perto de Deus,
Porque quanto mais perto estarmos de Deus, mais fortes estaremos para as ciladas do inimigo e mais sabedoria teremos para lidar com essas possíveis situações. Mais à frente, vemos ali, quando eles caem da presença de Deus, eles percebem que estão nus. E é interessante porque como se dá essa consciência de que estão nus e de que isso não era bom? Né? É interessante discutir sobre isso, porém não podemos afirmar com certeza. Né? O simples fato de comer do fruto permitiu que Satanás entrasse nos corações deles. A maldade se instalou ali e eles começaram a sentir talvez vergonha do seu estado físico, da sua nudez. A Bíblia relata o nascimento de Caim e Abel futuramente e não relata o nascimento de outras pessoas antes disso. Eu particularmente creio que eles já tinham filhas, porque quando Caim nasce, Eva diz: alcancei do Senhor um filho varão. Então eu acredito que ela já tinha outras filhas mulheres, até porque essas seriam esposas de Abel e de Caim futuramente. E quando eles percebem esse estado de nudez, eles começam a perceber que não estavam em condições de estar perto de Deus. E aí eles se sentiram culpados. O inimigo, após nos derrubar a pessoa, ele acusa, ele traz o sentimento de culpa. O mesmo sentimento que ele trouxe a Judas, levando ele ao suicídio após trair Jesus. Então Adão, no sentimento de desespero, na sensação de desespero, junto com Eva, fogem e se escondem. Porém, Deus os encontrou, os puniu a serpente, puniu a mulher, puniu Adão. Porém, junto com a punição, ele deu a promessa de redenção. Ele prometeu que um dia o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Logo depois, ele vestiu eles com pele de animais, e ali começou-se os sacrifícios, o derramamento de sangue para encobrir os pecados. Porém, graças a Deus, anos após esse acontecimento, o Cordeiro fez o sacrifício perfeito e encobriu os nossos pecados. Que você possa refletir sobre essa mensagem, que você possa se fortalecer em Deus, em nome de Jesus.